Muito interessante como que os louvores, as oportunidades, foi tudo encaixando dentro da mensagem que Deus colocou no meu coração. E essa mensagem ela tem falado comigo já tem alguns dias. Eu até compartilhei com algumas pessoas aqui sábado passado, no momento que a gente estava aqui. E é interessante a gente pensar assim, igual o Nego começou falando aqui, né, um novo ano. Mas para a gente começar a viver algo novo, algumas coisas têm que ser encerradas. E o tema que eu coloquei para a gente aqui nessa noite é o ponto final. Tem certos momentos, certas situações da nossa vida, tem muitas áreas da nossa vida, tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa colocar um ponto final. Aí lá em João 8, a gente vai ler a partir do versículo 2, aqui vai contar sobre a mulher adúltera, uma passagem bastante conhecida e que tem falado muito comigo, principalmente nesse último mês, falou bastante, no mês de dezembro. E vai falar assim, a partir do versículo 2, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, aqui falando de Jesus, né? E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para tentar acusar Jesus de alguma forma. Mas ele, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistiram na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde eles estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, perguntou à mulher: Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te acusou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ô, irmãos, aí o que eu peguei para nós aqui dentro disso? Principalmente essa frase final de Jesus, quando ele fala com ela assim: olha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. É daí que surgiu o tema da mensagem. Jesus falou com aquela mulher para ela dar um ponto final na vida que ela estava levando errado. E eu lembro uma vez que o Milton pregou, tem muito tempo, e ele citou, ele falou assim: olha, se Jesus simplesmente só falasse para ela ir e não pecar mais, isso ia ser sacanagem com ela. E realmente, ela do nada ela ia aprender sozinha, mas não, é porque Jesus garante. Quando Jesus fala, olha, vai, não peques mais, ele está te garantindo. Ele vai te sustentar, ele vai te firmar, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar dia após dia, como foi falado aqui. Dia após dia. Ele vai nos sustentando, ele vai abrindo a nossa mente, trazendo entendimento para a nossa vida. E ele falou com ela: olha, agora para com essa vida errada que você está levando. Vai, siga em frente. E esse é um convite que Jesus tem para nós aqui hoje. Da gente colocar um ponto final em tudo aquilo que nos afasta da presença dele. E poder recomeçar. Poder ter uma nova vida. Mas é tipo assim, se você não consegue ter uma nova vida, você não consegue fazer nada novo, se você estiver carregando coisas antigas, se você estiver carregando bagagem antiga. Olha uma pessoa que vai entrando em relacionamentos, como que ela vai se embolando? Ela não é curada do sentimento do primeiro e já entra no segundo e passa pro terceiro, pro quarto e vai carregando muita coisa, vai carregando muita bagagem, muito trauma, muita coisa dentro dela, e a cabeça dela vai ficando uma bagunça, ela não consegue ter paz, ela se perde nos seus pensamentos, se perde em muita coisa. Então a gente precisa aprender a abandonar, a largar, a deixar aquilo que a gente tem carregado
por muito tempo e que nos faz mal, nos afasta da presença de Deus, para que a gente possa se tornar uma nova criatura. Em Efésios 4, no 22, vai falar assim: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Aí lá em Romanos 6, no versículo 6 fala assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixamos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Quem morreu com Cristo, que quer dizer aqui. Aí no versículo 11 fala assim: assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. E no 14 fala assim: assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que, irmãos, debaixo da graça? É até a gente indo lá no texto, onde a gente leu primeiro lá de João, as pessoas ali que acusaram aquela mulher, falou que pela lei de Moisés, ela deveria ser morta, e realmente pela lei, na época ali, ela tinha que ser morta mesmo. Mas Jesus, ele veio para trazer graça. É por isso que aquela mulher não foi condenada, porque Jesus mostrou pela graça. Em João 3, no versículo 17, Jesus ele vai falar: olha, eu não vim para julgar o mundo já está condenado. É por isso que ele fala com ela: eu não vou te acusar, se eles não te acusaram, nem tampouco eu. Em João 3,17 ele fala: eu não vim para julgar, porque o mundo já está condenado, mas eu vim para salvar. Jesus ele veio para nos salvar, para realmente restabelecer muita coisa na nossa vida que foi perdida. Por quê? Porque o pecado, assim como aqui vai falar dessa mulher que estava vivendo em adultério. O que adultério faz? Ele destrói aquilo que é santo, aquilo que é puro, que é o casamento. Na Bíblia vai falar que o matrimônio, ele é santo, ele é puro, Deus agrada. E o adultério destrói. Da mesma forma, o pecado, ele adultera a essência pela qual nós fomos criados. Deus ele nos criou para ser santo. Deus ele nos criou a imagem e semelhança dele. Mas o pecado ele vem e adulterou isso. Desde Adão, desde lá no início. Você pega Gênesis 1, versículo 26 ali, Deus ele fala assim: olha, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Deus ele nos criou para ser filho, mas por causa do pecado, o ser humano se corrompeu. Foi adulterada a essência que Deus colocou dentro de nós, ela foi adulterada pelo pecado, pela desobediência. E isso vem trazendo consequências na vida de todo mundo. Todo mundo aqui sofre uma consequência por causa do pecado. Então, onde que eu quero levar a gente aqui para você raciocinar nessa noite? Você entende que sem Jesus nós estamos como aquela mulher? Talvez você não é uma pessoa adúltera, mas talvez você tenha outro pecado dentro de você, que já corrompeu a sua vida, que já corrompeu sua maneira de pensar, sua maneira de ver as coisas. E é necessário Jesus nos salvar, assim como ele salvou a vida daquela mulher. Jesus ele salvou ela desse corpo terreno e também a alma e o espírito dela. Jesus ele restituiu a vida dela. E da mesma forma ele quer fazer com a gente. Mas talvez você está aqui e você está pensando: mas para que eu vou querer mudar de vida? Porque talvez hoje a sua vida está muito boa. Talvez hoje você está vivendo o auge da sua vida. Você acha que você está bem demais. Você entrou aqui porque alguém te chamou, porque você ficou curioso de ver alguma coisa. Para você está tudo muito tranquilo. Você é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, faz o que quer, vive do jeito que quer. Você se sente uma pessoa livre. Só que o pecado ele traz consequências. Na Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte. Hoje você está se sentindo desse jeito, mas deixa eu te falar, em muito pouco tempo, as coisas começam a apertar. Quantas pessoas
que você mesmo conhece, independente de quantos anos você tem. Talvez você está aqui com 16 ou com 35, não interessa. Quantas pessoas que você conhece, que você olha e já vê, realmente essa pessoa está presa nisso aqui. Para ela não tem mais jeito não. Porque a conta uma hora vai chegar. O pecado, ele vai trazer uma consequência para a nossa vida. O nosso jeito de viver longe da presença de Jesus vai trazer consequências pesadas para nós. E a gente tem que entender e raciocinar sobre isso. A gente tem que entender que talvez hoje sua vida está muito boa. Mas isso aí é uma ilusão que o diabo coloca na nossa mente. Lá em Provérbios 1, no versículo 32, vai falar: os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Olha, aquela pessoa que acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, minha vida está muito boa, vou fazer, e é isso e aquilo, e vou viver, e vou aproveitar, e vou pegar geral, e vou fumar, e vou beber, e vou usar, e tá de boa, é isso aí, eu tô curtindo, eu tô novo, eu tô aproveitando. Só que uma hora ou outra, o circo vai fechar. Ou talvez você tá aqui também, já não aguentando mais. Talvez para você a situação já apertou. Talvez você tá aqui cansado. Você não aguenta mais viver. Você chegou aqui ao ponto de tirar sua própria vida. Você não tá aguentando mais. Você não tem mais forças. Você tá simplesmente existindo. Você tá se arrastando dia após dia. A situação na sua vida tá pesada, tá difícil. Talvez você não consegue nem falar com ninguém, nem procurar ajuda. Você tá se sentindo oprimido pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos. Você realmente não aguenta mais. Mas olha, você não precisa mais continuar desse jeito. Talvez você não tenha coragem de procurar uma ajuda, você não consegue procurar uma ajuda. Mas existe uma ajuda no nome de Jesus que te resgata, que te muda, que te transforma, que sabe o que você está passando, que sabe o que você está sentindo. E você só precisa abrir o seu coração para Ele. Sabe, talvez você chegou aqui achando que está tudo bem, está tudo mil maravilhas na sua vida, mas existe um mal por trás. Que não tem como, não adianta você achar que você vai ser diferente. Você não escapa. Não tem como. O diabo, ele não brinca com a gente. Ele realmente vem para matar, roubar e destruir a nossa vida. Ele quer acabar com a gente. Então a gente precisa entender que algo precisa ser feito. Foi falado aqui no louvor, nas oportunidades, da gente ter um propósito, né? Da gente ter um propósito com Deus durante esse ano. A gente está começando o ano agora. E realmente é uma oportunidade que a gente tem de ter um propósito firme com Deus, de começar o ano de forma diferente, entendendo que realmente a gente tem que abrir mão de muita coisa. É necessário a gente perder, a gente abrir mão de muita coisa para poder ter uma vida com Cristo. O Arthur não falou aqui? Aquele que quer vir até mim, tome a sua cruz e siga-me. É hora da gente começar a perder. É hora da gente começar a abrir mão e deixar Jesus realmente mudar a nossa vida, tratar a nossa vida, transformar a nossa vida, transformar a nossa realidade. Então, realmente, nós precisamos entender que tem coisas, tem momentos na nossa vida que a gente tem que dar um basta. Que a gente realmente tem que colocar um ponto final. Tem situações na nossa vida que não dá mais pra gente continuar levando do jeito que tá. Você tá vendo o que tá acontecendo na sua vida. Você sabe o que você tem passado. Você sabe o que passa na sua mente. Você sabe o que você tem passado dentro da sua casa. O que você tem visto dentro da sua casa.
Só que você não precisa continuar vivendo isso mais. E hoje você tem a oportunidade de dar um ponto final mesmo nisso. De acabar, de quebrar aquilo que vem se arrastando por anos e anos na sua vida, na sua família, dentro da sua casa. Hoje você tem a oportunidade de pôr um ponto final. Mas no que você vai dar esse ponto final? O que na sua vida agora, o que você raciocina? Que área da sua vida precisa ser colocado um ponto final? O que você tem arrastado por tanto tempo que você já acostumou, você convive com isso de forma tão natural, mas que tem te prejudicado extremamente? Qual o sentimento? Qual o pensamento? Qual o pecado? Em Hebreus 12, no versículo 2, lá vai falar assim, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, não, desculpa, é 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tem coisa que a gente precisa deixar que não é só o pecado. Tem muita coisa na nossa vida, que é o peso que fala aqui, que são coisas que a gente dá brecha. Dá brecha para o diabo entrar. Aí vai gerar uma consequência de vir um pecado. Vai ser um peso que vai nos enfraquecer, que vai nos abalar. Então tem coisas, tem áreas da nossa vida que a gente tem que dar um ponto final nelas. Talvez seja um sentimento que você tem. Um sentimento que você carrega dentro de você por muito tempo, por muitos anos. Você vem carregando isso, seja uma raiva de uma pessoa, você começa a ter ódio, você começa a se tornar uma pessoa amargurada. Talvez o que você carrega é uma frustração. E você não deixa Deus tratar isso aí na sua vida. Isso vai gerando vários pensamentos na sua mente. Você vai se sentindo uma pessoa desvalorizada, uma pessoa que é menor do que as outras. Isso vai trazendo muita consequência, muita dor. E você vai dando brecha para o diabo entrar nessas coisas, nesses sentimentos. Talvez você carrega dentro de você muita inveja das pessoas. Você vê alguém se destacando, você vê alguém indo bem, se dando bem na vida, e você fica com inveja. Você sente ciúmes. Por mais que você não fala, por mais que você não demonstra, mas dentro de você, você está torcendo para dar tudo errado para aquela pessoa. Dentro de você, você quer que aquela pessoa acaba com a vida dela. Você quer ver ela se dando mal em todas as áreas da vida dela. Mas isso é o que a inveja, é o que o ciúmes traz para nós. A pessoa pode ser a mais próxima de você. Sabe, tem gente que tem inveja do namorado, da namorada, dos amigos, dos irmãos. A gente precisa deixar Deus tratar isso dentro de nós. Deixar realmente Deus tirar esse sentimento. Acabar com isso, porque olha como que é uma pessoa que ela é invejosa. Ela fica pensando na outra o tempo inteiro, torcendo para dar tudo errado, e a outra pessoa está de boa vivendo a vida dela ali. Mas você vai sofrendo com isso, você vai acumulando coisas dentro de você. Talvez você está aqui também como uma pessoa que carrega muito medo, muito trauma. Por muitas situações que você passou, que realmente foram situações traumáticas. Mas Deus, Ele é um Deus que cura os traumas, que trata o seu trauma. Sabe, quando você entregar sua vida para Jesus, de verdade, deixa Jesus começar a agir na sua vida, hora nenhuma, Ele vai pegar alguma coisa que você carrega, algum problema que você tem, algum pecado que você tem, e vai simplesmente deixar de lado. Não, muito pelo contrário. Ele vai tratar, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai ir até o final. Mas você tem que deixar Ele agir. Talvez o que você precisa para um ponto final na sua vida são em algumas atitudes que você tem. Atitudes onde você usa o seu corpo, onde você tenta seduzir as pessoas, onde você tenta mostrar que você é melhor do que as pessoas, com uma mentalidade muito pobre. Sabe a pessoa que ela se acha superior, ela se acha melhor? É uma pessoa que é digna de dó. Talvez realmente a pessoa é muito inteligente, a pessoa é bem sucedida, mas é digna de dó. Porque é uma pessoa com a mente
totalmente nessas coisas aqui da terra, que são passageiras. É uma pessoa que valoriza o seu próprio corpo, que usa o seu próprio corpo, mas amanhã cai numa doença, ou tem que começar a tomar um remédio, ou acontece qualquer outra coisa, e o corpo vai. Mas a nossa alma e o nosso espírito são eternos. Então a gente tem que tratar da alma, tratar do espírito. Deixar Deus realmente entrar, mudar o que precisa ser mudado, transformar o que precisa ser transformado. O nego citou aqui o Salmo 87:7, onde todas as nossas fontes estão no Senhor. Só que o problema nosso é que a gente não deposita todas elas. A gente entrega muita coisa, mas fica faltando uma coisinha ou outra ali, que a gente tenta resolver sozinho, ou porque a gente gosta demais, a gente quer ter esse prazer, quer ter esse sentimento, e não deixa Jesus direcionar da melhor forma possível. Olha, você quer começar seu ano diferente? Você quer realmente ter sua vida diferente daqui para frente? Entrega tudo para Jesus. Começa a pedir a Deus para realmente você conseguir entregar a sua vida por completo para Ele. Para realmente Ele poder entrar dentro de cada área da sua vida e trabalhar. Pede a Deus para tratar com você. Para te mostrar o que é certo, o que é errado, o que você precisa melhorar. Deus, Ele te mostra. Se você pedir, Ele te mostra. Ele não quer te manipular para você ficar igual um robô, não. O cristianismo não é isso, não. Muito pelo contrário. É te mostrar o potencial que existe em você. É te levar muito mais além do que você pode pensar e imaginar. Mas para isso você precisa abrir mão. Você precisa abrir mão do seu próprio eu, da sua própria mente, do seu próprio sentimento, do seu próprio intelecto, para começar a viver aquilo que realmente Deus tem e Deus quer para você. É só assim, senão sempre você vai bater cabeça em alguma coisa. Muita coisa pode dando certo na sua vida, mas vai ter alguma coisa que vai te travar. Talvez o que você precisa pôr um ponto final aqui nessa noite é num pecado que você sabe que você está errando, que você sabe que você tem carregado por anos. Seja uma pornografia, seja mentira, mas você tem carregado isso dentro de você por muito tempo. Seja uma maldade, seja aquela vontade de dominar, de controlar, de manipular as pessoas. E por muitos e muitos anos você tem carregado isso dentro de você. Olha, começa a rever o que precisa ser feito. Com quem que você precisa parar de conversar, em que sites que você precisa parar de entrar, que pessoas que você tem que bloquear no seu Instagram, onde quando não tem ninguém vendo, você entra ali e fica. Mas aí a pessoa ela só vai se perdendo. Ela acha que ela está no controle, mas ela não está, ela se tornou escrava, ela está viciada. Viciada no pecado. Está presa, o diabo está, igual o Milton falou aqui, está com um pé na cara dela. Totalmente preso. Mas você não precisa mais continuar desse jeito. Jesus, ele veio e ele morreu por nós para que hoje a gente pudesse ter redenção. Aquilo que o ser humano não podia fazer, Jesus fez. Um alto preço foi pago. Ele sofreu, ele morreu por mim e por você, para que hoje a gente pudesse ter vida. Para que hoje todo o mal que você carrega, todo pecado que tem assolado a sua vida, possa ser tratado, sarado e você seja liberto pelo nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Jesus ele faz. E na Bíblia vai falar que para Deus não existe impossível. Olha, não tem pecado, não existe pecado, não existe demônio, não existe nada nessa terra que é mais forte do que o nome de Jesus. Eu não sei no que você está preso. Eu não sei o que carrega dentro de você desde criança. Desde a sua infância. Quais pensamentos, quais desejos. Não importa.
O nome de Jesus tem poder para te tirar, para te salvar. Não importa por quem você sente atração, não importa o desejo que você tem. Se você entregar sua vida para Jesus, Ele é poderoso para te transformar. Ele é poderoso para voltar à essência, aquilo que foi adulterado pelo pecado, aquilo que se perdeu. Jesus, Ele volta, Ele restaura, Ele faz tudo novo. Ele te tira da condição de escravo e te coloca de novo na condição de filho. Colossenses 1,13 vai falar, né? Que Ele nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do amor. Assim como Ele tem feito na vida de muita gente aqui, assim como muitas pessoas aqui, dia após dia, têm aberto o coração para Jesus, está sendo transformado, está passando por um processo de santidade, de santificação. E é um processo mesmo. Deus, Ele vai tratando com você à medida que você vai deixando, à medida que você vai aguentando. Mas a gente tem que ser firme, tem que se posicionar com firmeza. Tem que decidir. Da mesma forma que você decide muita coisa. Sabe o que é o problema? Tem muita gente que para decidir as coisas, para ganhar um dinheiro, para ficar com alguém, para fazer qualquer coisa, chega lá e dá a cara a tapa, e faz mesmo, e move o que for preciso. Mas para tomar um posicionamento com Deus, tem que ver. O problema é que a pessoa enrola e vai empurrando com a barriga, sempre quando tem que tomar um posicionamento firme com Deus. Fica com medo de abrir mão das coisas. Ou, vamos raciocinar um pouquinho, é pouca coisa. A gente está falando do seguinte, ou a pessoa vai para o inferno ou ela vai para o céu. Será que é tão difícil assim de pesar na balança? A gente tem que pedir a Deus mesmo para nos ajudar, para nos fortalecer. Realmente, tem coisas que é difícil da gente abrir mão. É difícil a gente largar. É por isso que a gente precisa entregar para Jesus. Porque é só Ele que vai nos ajudar. É só Ele que vai nos tirar. É só Ele que vai nos libertar. Se não fosse isso, não precisava dele ter vindo e morrido no nosso lugar. Se Ele veio e morreu, é porque tem coisas que é só Ele. É só através do nome dEle. E a gente tem a oportunidade hoje de realmente ter a nossa vida restabelecida. De realmente se tornar uma nova criatura. E Jesus não está olhando para a condição que você está, não. Ele está querendo você. Jesus não está esperando você mudar sozinho, não. Ele quer você do jeito que você está, com o pecado que você carrega, com as mágoas que você carrega, com o pensamento que você carrega. Jesus, Ele está te chamando desse jeito. Ele não está esperando você se tornar uma pessoa melhor. Muito pelo contrário, Ele quer te tornar uma pessoa melhor. Ele quer te tratar, Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te santificar. Ele quer ser o seu Deus. A gente vive num país cristão, onde desde criança todo mundo sabe que existe um Deus, que existe Jesus, mas quantas pessoas realmente deixam Jesus se tornar o seu Deus? Quantas pessoas realmente dão lugar para Jesus reinar na vida dele? Muitas das vezes o meu Deus é eu mesmo. Muitas das vezes o meu Deus é alguma coisa que eu estou preso. Mas a gente precisa deixar Jesus entrar e reinar. Reinar na minha vida, reinar na minha mente. Para que realmente eu consiga se tornar uma nova criatura. Para que realmente eu possa ir e não pecar mais. Pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela bondade de Deus. Vamos parar para raciocinar um pouquinho aqui. Pensa Deus soberano. Criou todo mundo. Vai lá, criou o mundo inteiro, criou Adão, criou Eva. Aí ele tinha um jardim lá gigantesco. Ele falou, vocês podem comer de tudo, só não come disso aqui, ó. É só isso aqui que vocês não podem fazer. O miserável vai lá e faz. Ou, se é eu ia falar, o problema é seu agora, deixa pra lá. Mas Deus realmente Ele é amor. Deus realmente Ele é misericordioso. E Ele nos ensina que tem jeito. Por mais que o ser humano errou, por mais que o ser humano pecou,
Existe uma saída. E para vocês verem que lá em Gênesis 3, no versículo 15, depois que o homem peca, Deus ele já promete que Jesus viria, que viria um Salvador para poder restaurar aquilo que foi perdido. E o nego falou que a gente pode começar a viver isso hoje, a vida que adivinha, mas que também agora é já. Não é quando você for para o céu, não. Você já começa a viver a comunhão, o relacionamento de Deus com o homem aqui hoje na terra. Da mesma forma que Deus ia lá no jardim do Éden todos os dias falar com Adão, se você abrir o seu coração, se você deixar Jesus entrar na sua vida, você vai ouvir a voz de Deus todos os dias. Na Bíblia vai falar que Deus tem novidade de vidas pra gente todos os dias. Todos os dias. Eu queria te pedir para ficar sob os pés. A gente já está finalizando. Quem puder. Olha, a gente não precisa mais continuar do mesmo jeito. Sabe quando Jesus mandou aquela mulher ir não pecar mais? As pessoas continuaram acusando ela. Ou vocês acham que parou, que acabou? Sabe quando você tomar uma posição firme com Deus, você chegar diante de Deus com um posicionamento firme, as pessoas vão tentar te acusar. As pessoas vão tentar te julgar. A situação, muitas das vezes, algumas áreas da sua vida vai apertar. Mas Jesus, ele te garante. Assim como Jesus garantiu aquela mulher. 1 Pedro 5, no versículo 10, vai falar assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Jesus, ele te garante. Jesus, ele te fortalece. Jesus, ele quebra toda barreira que existe na sua mente. Jesus, ele te liberta, ele expulsa todo demônio que tem na sua vida. Jesus, ele te liberta de qualquer pecado. Jesus, ele fecha qualquer brecha que você está deixando aberto. Jesus é poderoso para entrar e fazer um sobrenatural na sua vida. Jesus, ele é poderoso para te curar dos seus sentimentos feridos, dos traumas que você carrega. Muita gente sofre muita coisa. Passa por abandono, passa por traição, passa por abuso. Isso gera muita consequência. Isso gera muito trauma. Gera desconfiança, gera muito problema. Muito problema. Mas Jesus, ele é poderoso para te curar disso tudo. Você não vai esquecer, ele não vai apagar da sua mente. Mas você vai superar. Ao ponto de quando você lembrar, isso não vai te causar mais dor nenhuma. Aí talvez você tá pensando aqui, mas você tá falando isso porque você não sabe como que é. Então faz o teste. Experimenta, ou você acha que é só você que tem? Ou você acha que é só você que carrega traumas? Ou você acha que é só você que perdeu pessoas? Ou você acha que é só você que sofreu um abandono? Só você que foi traído? Só você que foi abusado? Não, Deus, muita gente foi, e Deus restitui. Deus transforma, Deus trata, Deus cura, Deus liberta. Deus, ele age onde a gente não consegue nem imaginar. Todos os dias, dia após dia, Deus, ele vai tratando na nossa vida. Deus, ele vai cuidando de nós. Deus, ele vai nos direcionando, nos firmando, nos aperfeiçoando através do amor, da graça, da misericórdia. Você não precisa mais passar por essas coisas sozinho. Você não precisa mais carregar fardo sozinho. Existe um Deus que está de braços abertos para te receber, para te ajudar, para te tomar pelas mãos e para te mostrar por onde você deve ir. Existe um Deus que quer entrar e fazer tudo novo. E deixa eu te falar, Ele não está olhando se você já aceitou Jesus, já largou, já aceitou, já largou, já abandonou, está aqui tem 5, 10, 15 anos, não. Não importa quantas atitudes erradas você tomou durante sua vida. O que importa é que Ele está te chamando hoje de novo. E Ele quer voltar a ter relacionamento com você hoje de novo.
Não importa se você nasceu na igreja, se você é filho de crente, se sabe desde novo o que é certo e o que é errado, mas nunca viveu. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando de novo para dar um ponto final nas coisas erradas que te afastam da presença dele na sua vida e para te restabelecer, para te fazer uma nova criatura, onde você vai começar a viver aquilo que está lá em 2 Coríntios 5,17, que vai falar que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. Todo erro, todo pecado, tudo de ruim que você já fez, Jesus ele vai te perdoar e vai esquecer, acabou. Vai começar tudo novo. Não importa se as pessoas vão te julgar, te criticar, te acusar. O que importa é que Jesus está te garantindo, está te firmando e está te fortalecendo. Jesus vai te sustentar. Em cada passo que você der, em cada decisão que você tiver que tomar, Jesus ele vai estar à frente, te guiando e te direcionando. E se você quer realmente ter uma nova vida, se você quer realmente ser transformado, ser sarado, ser liberto de alguma área que você estava segurando por anos, eu queria te chamar para vir aqui à frente que a gente vai orar.